Será que vale a pena comprar Bitcoin? Investir no Bitcoin? Na data de hoje, no preço que ele está agora, será que ainda vale a pena? Vamos falar disso nesse vídeo. Muito bem-vindos ao canal Sumário Cripto. Meu nome é Glauber, que a gente fala do mercado de criptomoedas. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, compartilha, ativa o sininho, né? Tudo isso que você sabe que ajuda um amigo youtuber. E nesse vídeo a gente vai falar do Bitcoin. Vamos falar se vale a pena investir no Bitcoin. Né? E eu quero trazer nesse vídeo aqui algumas vantagens e desvantagens do Bitcoin. A pessoa que não conhece muito o Bitcoin, ela se apega muito ao tanto que o Bitcoin já subiu e às vezes diz que já não vale mais a pena, ou a pessoa diz que não dá para comprar coisas no comércio da sua cidade com Bitcoin. Mas será que isso é motivo para a gente poder afirmar se vale ou não a pena? Né? A decisão de comprar Bitcoin ela vai muito mais além disso. E eu quero colocar alguns pontos aqui nesse vídeo, né? Os pontos que eu vejo ali que são os principais, né, relacionados ao Bitcoin, né, com relação a especificamente, né, a vantagens e desvantagens do Bitcoin. Então é isso que eu vou trazer aqui, começando então com as vantagens do Bitcoin. Né? Quais são as vantagens de você comprar Bitcoin, de você investir em Bitcoin? E a primeira vantagem é que o Bitcoin ele é um dinheiro descentralizado. O dinheiro que a gente tem atualmente, né, o real, o dólar, são moedas centralizadas. Né? Elas são centralizadas no Estado, né, no Banco Central. O governo do nosso país decide o caminho que a nossa moeda vai tomar. Né? O governo decide qual moeda a gente vai usar e como que ele, governo, vai administrar essa moeda. Né? Então, se o governo decide, por exemplo, aumentar a fabricação de dinheiro, ele está inflacionando a moeda, né? Ele está diminuindo o valor da moeda. Né? Então, o governo controla a nossa moeda. Né? O governo decide se ele vai aumentar o valor da moeda, se vai diminuir, né? Se vai inflacionar, se não vai. Né? O aumento de taxa de juros, redução de taxa de juros. São várias decisões que o Estado toma e que influencia diretamente na nossa moeda. E a gente não pode opinar muito, né? O máximo que a gente pode fazer é votar, escolher nossos governantes, mas eles decidem, né, o que eles vão fazer com a nossa moeda. O Bitcoin não é assim. O Bitcoin é descentralizado. O Bitcoin não é vinculado a nenhum país, a nenhum governo, a nenhum banco. Então, o Bitcoin ele não sofre pressão política. Nenhum governo, nenhum político pode mandar fabricar mais Bitcoin, pode mandar inflacionar o Bitcoin ou pode determinar o que vai ser feito no sistema do Bitcoin. Eles não conseguem fazer isso, porque o Bitcoin não tem dono. Eles vão falar para quem para inflacionar o Bitcoin? Eles vão mandar uma ordem judicial para onde? Bitcoin não tem endereço, não tem CNPJ, então o Bitcoin é descentralizado. Então não tem como o Estado controlar e influenciar o Bitcoin. Ele é um dinheiro livre, descentralizado. Outra vantagem do Bitcoin é a custódia e a liberdade dos bancos. Com o Bitcoin, você tem a custódia do seu dinheiro. Com o real, você tem que deixar o seu dinheiro no banco, não é mesmo? Então, com as moedas normais, né, as moedas fiduciárias, real, dólar, a gente depende do banco. Né? A gente depende dos serviços que o banco oferece para a gente, né? As taxas que o banco cobra, a gente tem que pagar.
né? Então a gente depende totalmente do banco para que ele guarde o nosso dinheiro, para que ele ofereça serviços para que a gente possa usar o nosso dinheiro. Então a gente depende totalmente dos bancos, né? Quando a gente usa o real. No caso do Bitcoin, ele não usa banco. O Bitcoin ele vai usar um programa que você instala no seu celular e pronto. Então você guarda o seu dinheiro, você tem a custódia do seu dinheiro, né? A gente fica livre dos bancos. E um ponto muito importante com relação à custódia é que ninguém pode travar o seu dinheiro, ninguém pode travar o seu Bitcoin. Se você viveu ali o final dos anos 80, né, começo dos anos 90 no Brasil, talvez você tenha visto o governo do Collor, né? E nessa época teve uma decisão bastante, né, polêmica que o governo do Collor ele confiscou o dinheiro do povo que estava na poupança, né? E foi uma tragédia para o país, né? Várias pessoas que tinham muito dinheiro no banco, de repente, no dia seguinte não tinha mais, né? Porque o governo simplesmente confiscou. E algumas pessoas chegaram a se matar por conta disso, porque eles tinham tanta dívida, eles tinham tanta coisa para pagar, e aí de repente o governo chega e trava o dinheiro da pessoa, né? Então muita gente ficou desesperada com isso, né? E se você não se lembra disso, pesquisa aí no Google sobre o Plano Collor, né? O governo confiscou o dinheiro do povo que estava na poupança, mas o governo não pode confiscar os seus bitcoins porque você tem a custódia dos seus bitcoins, eles não ficam no banco, eles não ficam em nenhuma instituição financeira. Outra vantagem do Bitcoin é que ele é deflacionário. Depois eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, mas quando o governo central aumenta a fabricação do nosso dinheiro, no caso daqui no Brasil do real, o Banco Central está inflacionando o real, ele está fazendo o real valer menos, mas ele não consegue fazer isso com o Bitcoin. Existe uma regra no sistema do Bitcoin que estabelece um limite máximo de moedas que vão ser criadas. Vão existir no máximo 21 milhões de bitcoins. Depois, o sistema do Bitcoin vai parar de fabricar moedas. E aí a gente vai ter que usar só aquelas que já estão fabricadas. E enquanto o sistema do Bitcoin fabrica as moedas, aproximadamente assim de 4 em 4 anos ele vai reduzindo a quantidade de moedas que ele fabrica. Então, o Bitcoin ele tem uma oferta de moeda que vai reduzindo, né? Ele tem uma fabricação de moedas que vai reduzindo conforme o tempo, até chegar um momento que vai parar a fabricação. E isso, quando você vê, quando você olha na linha do tempo, né, o que está acontecendo com o Bitcoin, ele acaba se tornando uma moeda deflacionária. Tá? Uma moeda inflacionária é aquela que você inflaciona ela, né, que você enche ela, que você fabrica mais dela e aí ela vai perdendo valor ao longo do tempo. O Bitcoin ele vai sendo fabricado cada vez menos, então ele vai ganhando valor ao longo do tempo. Tá? O Bitcoin ele acaba se caracterizando então, né, como uma moeda deflacionária. Outra vantagem do Bitcoin é a segurança. O sistema do Bitcoin é um dos sistemas mais seguros que existe hoje em dia. O sistema do Bitcoin começou a funcionar em 2009 e de lá para cá ele nunca sofreu uma invasão, ele nunca parou de funcionar, ele nunca teve uma informação adulterada. O sistema do Bitcoin ele sempre funcionou intacto, como um reloginho, né, atualizando a blockchain dia após dia sem dar nenhum problema. Talvez você já tenha ouvido falar aí de pessoas que perderam dinheiro com o Bitcoin, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a segurança do sistema do Bitcoin. Isso é outra coisa. Tá? Daqui a pouco nesse vídeo ainda eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o sistema do Bitcoin
ele é extremamente seguro e confiável, talvez seja o sistema mais seguro que a gente tem hoje no mundo inteiro. Outra vantagem do Bitcoin é o acesso global. O Bitcoin ele é uma rede mundial de pagamentos. Ele é uma rede a nível mundial. Então, você pode acessar o Bitcoin de qualquer lugar que você tiver no mundo. Se você está aqui no Brasil, mora no Brasil, se você vai viajar para outro país e você vai precisar de dinheiro, né, em outro país e você não tem Bitcoin, você vai ter que entrar em contato com seu banco, vai ter que solicitar um cartão internacional, o banco vai ver quanto de limite que ele te libera. Né? Para você fazer uma transferência internacional, tem que pedir autorização do banco, tem toda uma burocracia e taxa do banco, né? Toda uma amolação. Com Bitcoin, não. Com Bitcoin, você pega o seu celular e você transfere dinheiro para qualquer lugar do mundo em 10 minutos, sem pedir autorização para ninguém, escolhendo o valor da taxa que você vai pagar. Olha só que maravilha, gente. Então, em qualquer lugar do mundo que você tiver, você consegue acessar a rede do Bitcoin e transferir Bitcoins, né, para qualquer país, para qualquer lugar. Isso é liberdade, isso é independência. Olha só o valor que o Bitcoin traz para a gente, olha só o poder que o Bitcoin traz para a gente. Uma outra vantagem um pouco semelhante a essa, né, são transferências rápidas e baratas. Usando um sistema financeiro comum, né, usando um banco, às vezes você vai fazer transferências que você paga taxas, né, muito altas e às vezes demora muito. Às vezes uma transferência que você vai fazer, você tem que conversar com o gerente, você tem que solicitar, você tem que preencher documento, e você tem que assinar e enviar foto, e é tanta coisa que você tem que fazer e tanta burocracia. No Bitcoin você pega o celular e em 2 minutos você transfere dinheiro para onde você quiser e você escolhe o valor da taxa que você quer pagar. Então, né, mais uma vantagem aí, transferência barata e rápida. Uma outra vantagem é que o Bitcoin ele é uma tecnologia revolucionária e precursora. Antes do Bitcoin existir, o único dinheiro que a gente tinha é o dinheiro do Estado. Né? O dinheiro que o Estado cria, escolhe e obriga a gente a usar. Né? Então aqui no Brasil a gente tem que usar o real, né? A gente não pode usar outra moeda. Né? Se eu quiser chegar na padaria ali e usar dólar, por exemplo, né? A gente não pode. A moeda aqui é o real. Então, quando chegou o Bitcoin, né? Chegando agora o Bitcoin, ele traz para a gente, né, uma outra opção. Ele traz para a gente um outro modelo financeiro que vai além do Estado. Né? Não vem do Estado esse modelo. Então, antes do Bitcoin, a gente só tinha esse dinheiro do Estado, né? O real. A gente só tinha esse dinheiro para a gente usar. Agora, com o Bitcoin, a gente tem um modelo novo. A gente tem uma tecnologia nova. A gente tem um dinheiro digital. Um dinheiro livre e independente. E isso não existia antes. Antes do Bitcoin, não tinha um dinheiro digital livre e descentralizado. O Bitcoin foi o primeiro. Então, ele revoluciona, né? Ele revoluciona esse sistema financeiro, né? E ele é o primeiro, né? A primeira criptomoeda que surgiu. Então, ele é ali o precursor. Né? E quanto mais cedo você entra em uma tecnologia nova e que vai colar, né, e que vai dar certo, mais você vai se beneficiar lá na frente. Outra vantagem do Bitcoin é a valorização. Agora eu vou falar aquilo que você queria ouvir, né? Desde o começo do vídeo era isso que você queria escutar, né? O Bitcoin ele já se valorizou muito desde que ele foi criado.
Se você pegar os ciclos de alta, né? O mercado ele tem ciclo de alta, ciclo de baixa, ciclo de alta, ciclo de baixa, e assim ele vai. Não só o mercado cripto, o mercado financeiro é assim. Se você pegar lá o primeiro ciclo de alta do Bitcoin, ele subiu, né? Eu vou falar por alto aqui, não tem informação exata, mas ele subiu mais de 10.000% no primeiro ciclo de alta. Né? No segundo ciclo de alta, ele subiu 3.000, 4.000%. No terceiro ciclo de alta, subiu 600, 700, 800, 1.000%. Então, o Bitcoin ele tem essa grande valorização. E o Bitcoin ele ainda é uma tecnologia muito nova. O Bitcoin é um bebezinho ainda, ele nasceu em 2009. Então ele ainda tem muito caminho pela frente. O Bitcoin ele ainda tem uma estrada longa pela frente e ele ainda vai se valorizar, sim, vai se valorizar bastante e você pode sim ganhar bastante dinheiro com o Bitcoin, você pode sim mudar a sua vida. O Bitcoin pode te dar sim uma grande valorização e um grande lucro. E por último, a última vantagem do Bitcoin, esse aqui vai ter gente que vai falar, opa, esse cara tá doido. Mas uma outra vantagem do Bitcoin é a volatilidade. Volatilidade significa que o preço do Bitcoin varia muito em um espaço curto de tempo. O preço do Bitcoin sobe muito e cai muito. E eu já até fiz um vídeo uma vez colocando a volatilidade como um ponto negativo. E para quem é iniciante no mercado, às vezes a volatilidade assusta. Porque às vezes a pessoa vê o Bitcoin fazendo uma grande queda e a pessoa apavora. Mas conforme você vai amadurecendo no mercado, você aprende a usar a volatilidade para maximizar os seus lucros. A volatilidade, ela é amiga, tá? Quando o Bitcoin está subindo, né, com muita volatilidade, maravilha, ele vai subir muito. Quando ele está caindo muito, a gente consegue também se aproveitar disso para fazer lucros, mesmo na queda do Bitcoin. Então, a volatilidade é um ponto positivo. Tá? A gente consegue usar da volatilidade para maximizar os nossos lucros. Então, beleza. Vamos falar agora então de algumas desvantagens do Bitcoin. Alguns problemas, né? Algumas dificuldades do Bitcoin. E a primeira é incertezas sobre regulamentações. Bitcoin, por ser ainda uma tecnologia nova, ele ainda não está muito regulamentado, ainda não tem muitas leis. A gente ainda não sabe muito bem como que o Estado vai lidar com o Bitcoin. Já teve um momento que a China proibiu o Bitcoin, depois ela viu o poder do Bitcoin, viu que eles é que estavam perdendo, então eles liberaram o Bitcoin. Né? A Rússia também já proibiu o Bitcoin, depois liberou de novo. Aqui no Brasil a gente já tem algumas leis ali que estão legalizando o Bitcoin. Né? A gente já tem, por exemplo, que colocar o Bitcoin na nossa declaração de imposto de renda. Então, por aqui no Brasil, a gente não deve sofrer com proibição. Né? Até porque se um estado proíbe o Bitcoin, ele é que está perdendo. Ele perde muito mais proibindo o Bitcoin do que deixando o povo usar. Mas mesmo assim, a gente não sabe quais leis, quais regulamentações que o Estado vai colocar sobre as criptomoedas. Então isso gera um pouco de incerteza. Né? O Estado não vai deixar o povo ganhar dinheiro sozinho, livremente. Né? O Estado vai querer a parte dele ali, né? Então a gente não sabe como que o Estado vai regulamentar as criptomoedas. Então é uma incerteza, né, que a gente tem ali para o Bitcoin. Uma outra desvantagem são golpes, né, esquemas de fraude. Golpe tem em todo lugar, em todo mercado. Né? Golpe tem para todo lugar. Mas no mercado de cripto, como ele é um mercado muito exponencial,
que dá grandes valorizações e muitas vezes a gente escuta falar que fulano ficou rico com o Bitcoin e a outra pessoa mudou de vida e agora está andando de carro novo e uma criptomoeda valorizou 10.000%, 20.000%. A gente começa a escutar essas coisas, aí às vezes a pessoa não se informa direito do mercado, não conhece o mercado, aí chega alguém fazendo uma proposta que é falsa e a pessoa acredita. Porque a pessoa acha que esse mercado é tão bom, então aquilo que a pessoa está oferecendo é verdadeiro. Mas olha só, presta atenção. Se alguém te oferecer um investimento em Bitcoin com retorno garantido, provavelmente é fraude. Se alguém te oferecer garantido 10% ao mês, provavelmente é fraude. Tá? Se alguém falar para você assim, me dá o seu dinheiro aqui, coloca o seu dinheiro na minha empresa, que eu vou fazer seu Bitcoin render, muito cuidado com esse tipo de proposta. Tá? Primeiro que o Bitcoin não dá para fazer ele render, né? A não ser que a pessoa faça trade com o Bitcoin e faça ele aumentar. Mas não existe isso da pessoa falar, me dá aqui seu Bitcoin que eu vou render ele para você. Não é assim que funciona. Tá? Então, falta informação. Tá? Falta informação. Esse mercado ainda é novo. E muitas vezes as pessoas ficam com preguiça de buscar informação, só escuta falar que o mercado é bom, que valoriza muito, e aí acredita em qualquer oferta, em qualquer proposta e acaba entrando em um esquema, né, de pirâmide ou de fraude. Então, cuidado, né? Fica de olho, fica aqui no canal, né? Acompanha o canal para você aprender sobre esse mercado, para você não cair em nenhum golpe, em nenhuma pirâmide. Uma outra desvantagem do Bitcoin e das criptos é a insegurança de corretoras e de carteiras. Quando você compra o Bitcoin, você tem basicamente duas possibilidades de custódia, né, de guardar o Bitcoin. Ou você deixa o Bitcoin na corretora, ou você envia ele para uma carteira. Se você deixar na corretora, você está deixando a custódia com a corretora. Então, essa corretora ela pode simplesmente sumir com seu dinheiro, ela pode quebrar, ela pode falir, né? Pode ter algum esquema lá na corretora e pode vir uma ordem judicial e mandar travar as criptomoedas de todo mundo. E não duvide, tá, da capacidade das corretoras de quebrarem. Tá? Por maior que a corretora seja, ela pode quebrar. Então, não é seguro você deixar seus bitcoins na corretora. Você pode usar a corretora para comprar Bitcoin, para vender Bitcoin, mas não para guardar Bitcoin. Tá? Então, é um pouco perigoso você deixar as criptos na corretora. E na carteira, você também tem que tomar cuidado. A carteira é um programa que você instala no seu celular, no seu computador, e aí você transfere os bitcoins para lá. Esse é o jeito certo, é assim que você tem que fazer. Mas você tem que tomar cuidado para não instalar uma carteira que não é boa. Às vezes você instala uma carteira de um site que não é oficial, você coloca ali uma carteira adulterada por alguém. Então você tem que tomar alguns cuidados ali, pesquisar antes qual carteira que é boa, né? Então tem alguns perigos aí, né? Tem alguns cuidados que você precisa tomar na hora ali de guardar os seus bitcoins. E por último, uma última desvantagem do Bitcoin é a ausência de suporte técnico. Como eu já disse algumas vezes aqui no canal, o Bitcoin é descentralizado. O Bitcoin não tem dono, não tem CNPJ. Então, obviamente, que ele também não tem um telefone 0800 que você liga para pedir ajuda. Se você tiver um problema com o Bitcoin, transferiu para o lugar errado, perdeu o Bitcoin, não tem um suporte técnico para você ligar e pedir para te ajudar. Não tem um fale conosco do Bitcoin, né? Não tem um e-mail do Bitcoin.
Bitcoin não tem dono. O Bitcoin ele é totalmente livre. Então você é responsável por tudo que você faz com as suas criptomoedas. Você escolhe onde você vai comprar, você escolhe onde você vai guardar, você administra tudo. Tá? Então não tem uma equipe do Bitcoin para te dar suporte. Né? Então muitas vezes o iniciante ele sente falta disso, né? De ter um suporte ali. Mas estamos aqui para isso, né? Tem muita gente boa aí no mercado, né, para ensinar o pessoal que está chegando. Então, é isso. Coloquei algumas vantagens, algumas desvantagens. Não sai do vídeo ainda, mas olha só, resumindo tudo isso que eu falei. Muitas vezes o iniciante ali no Bitcoin, a pessoa que ainda não conhece muito bem, ela fala assim: ah, o Bitcoin está muito caro, não vale mais a pena. Ah, o Bitcoin eu não posso comprar uma roupa com o Bitcoin no shopping, essa coisa toda. Mas de tudo que eu falei aqui, percebe como o Bitcoin é muito mais amplo do que isso? O Bitcoin ele traz para a gente uma liberdade do Estado, uma liberdade dos bancos. O Bitcoin traz para a gente um poder sobre o nosso dinheiro que antes era um poder que estava só na mão do Estado. O Bitcoin tira esse poder da mão do Estado e entrega para o povo. Então o povo agora tem um dinheiro que o Estado não pode ir lá e controlar, e não pode pegar, e não pode dizer como que ele vai funcionar. Tá? A gente tem agora um dinheiro livre e um dinheiro que a cada ano que passa ele se valoriza mais. Né? Quando a gente olha ali para o curto prazo, a gente até vê sim o Bitcoin tendo quedas, tendo grandes quedas, mas quando você olha no longo prazo, o Bitcoin só sobe. No longo prazo ele vai subindo, subindo, né? O Bitcoin custou $3, foi para 10, para 100, para 1.000, 10.000, 20.000 e vai continuar subindo. Né? Então, o Bitcoin é muito mais do que uma simples moeda que você vai ou não usar, né, para comprar alguma coisa. O Bitcoin ele entrega poder para a gente, ele entrega liberdade, né? Ele é um sistema mundial livre, independente, né? Ele é uma tecnologia totalmente inédita, poderosa, né? Que distribui o poder, né? De maneira justa, né? De maneira honesta. Então, se vale a pena comprar Bitcoin, é claro que vale a pena, sempre vai valer a pena, independente do preço que o Bitcoin tiver, ele sempre vai valer a pena, porque o Bitcoin é muito mais do que um preço, né? O Bitcoin é liberdade, o Bitcoin é poder, né? O Bitcoin é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você ficou com alguma dúvida. Comenta aqui também mais vantagens do Bitcoin, mais desvantagens do Bitcoin. Escreve aqui embaixo, pode ficar à vontade aí. Não esquece de deixar o like no vídeo aí para me ajudar, né? Compartilha, se inscreve no canal. E é isso daí, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Fique agora com o sumário desse vídeo e eu volto na próxima.